Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9. Nós vamos ler de 24 a 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9, de 24 a 27. Amém? Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo-o à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Eu creio que você não será reprovado. Amém? Quem aqui crê nisso? Você não será reprovado, ao contrário, você será um obreiro aprovado, que vai manifestar a vida, a graça, o favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E essa palavra do apóstolo Paulo, ela toca profundamente em uma declaração específica. O apóstolo Paulo diz assim: assim combato, não como batendo no ar. Em outra tradução vai dizer assim: assim luto, não como desferindo golpes no ar. Alguém aqui luta boxe? Sério? Alguém aqui boxe ou Muay Thai? Alguém? Levanta aí, Felipe. Tem mais alguém? Tem mais alguém que luta aí? Amém, tem gente aí. Coloca uma base aí, Felipe, por favor. Vamos lá, todo mundo olha para Felipe agora para incentivar ele. Coloca a base aí. A base está boa. Vai, coloca aí, sério. Presta atenção. Agora, dê um soco no ar, como se você estivesse batendo mesmo. Vai lá, aí. Tá bom, pode sentar. Paulo, ele está falando aqui sobre, na verdade, a luta que Paulo está habituado, aquela luta greco-romana, e é o que ele era acostumado a ver. Mas ele está falando sobre combate, sobre embate, ele está falando sobre luta mesmo. E ele diz assim: eu luto, não como quem desfere golpes no ar, não como quem dá socos no ar. Eu não sei se você já passou em algum momento da sua vida por essa experiência. Na realidade aqui, Paulo não está falando de fazer aquilo que Felipe está fazendo. Ele está fazendo aqui já no que é treinado. Mas Paulo está falando sobre alguém que tenta bater e não acerta. E acerta o vento, e acerta o ar. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas essa experiência, ela é dolorosa. Não só por não acertar, mas porque você pode se machucar fazendo isso. Se você vai e coloca força para acertar em alguma coisa, e você erra, você pode se machucar. E é disso que Paulo está falando. Eu não luto como quem é inexperiente, e que tenta acertar, mas não acerta, e que pode acabar se machucando. Eu luto como alguém que acerta, como alguém que sabe o que está fazendo. Paulo está aqui como um líder experiente, e ele está falando sobre os atletas. Ele começa falando do estádio, mas aí ele traz para a luta. Ele começa a dizer: eu não sou daqueles que estão lutando sem saber o que está fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Amém? Muitas pessoas estão vivendo dessa forma dentro da igreja, como aqueles que estão tentando acertar, mas só estão acertando o vento, só estão acertando o ar, e não estão conseguindo desferir os golpes no lugar certo, para vencer as suas batalhas, para vencer as suas guerras. Do que isso fala? Sobre se esforçar, mas não alcançar, sobre trabalhar,
mas não encontrar resultados. E é aquilo que eu falei agora, sabe? Acertar o vento pode machucar. Muitas pessoas acabam se lesionando dessa forma. Então tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão machucadas, estão feridas. Por quê? Não foi porque ninguém falou nada, não foi porque passou por um trauma, não. É porque vem lutando sem acertar, é porque vem trabalhando sem resultados. E eu creio que nós vamos entrar nessa linha que o apóstolo Paulo disse: eu não sou daqueles que dão um golpe e que acertam o vento, eu sou daqueles que acertam, eu sou daqueles que vencem, eu sou daqueles que vão para cima. Amém? E tem gente machucada e não sabe onde se machucou. Talvez você se machucou justamente dentro dessa realidade de tentar e não conseguir, de tentar acertar, de tentar correr, de tentar ir e não conseguir chegar. E Paulo traz algumas direções sobre alguns ajustes necessários para que nós possamos entrar no tempo onde nós vamos acertar o nosso alvo, onde nós vamos encontrar aquilo que o Senhor tem para esse tempo. E eu creio que você é daqueles que vai acertar, que vai chegar, que vai realizar tudo o que Deus quer fazer através de você. E Paulo fala sobre 4 coisas aqui. A primeira que ele diz, lá no versículo 24, ele diz assim: correi de tal maneira que o alcanceis. Olha só a instrução, você tem que correr, mas de tal maneira que alcanceis. De uma maneira que você possa alcançar. Paulo está dizendo assim: você precisa correr certo. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão correndo errado. Tem muita gente cheia de atividades na igreja, cheia de atividades em tantas coisas, mas você está correndo errado, você está apenas correndo e diz: meu Deus, eu estou me dedicando tanto, estou fazendo tanto, mas você não está vendo os resultados. E Paulo diz assim, corra de tal maneira. O que é que Paulo está falando? Paulo está ensinando que na igreja não existe tentar. Na linguagem do discípulo, do crente, não existe tentar, existe alcançar. Amém? Você crê nisso? Não existe ficar tentando, eu vou ficar correndo, se cansando à toa. Não, a nossa linguagem de quem entende o que Deus está fazendo é daquele que alcança, daquele que sabe para onde está correndo. Eu até estou correndo, mas eu estou correndo para o lugar certo, eu estou correndo pelos motivos certos, eu estou correndo para aquilo que o Senhor me designou. Mas a gente precisa entender que o apóstolo Paulo está falando sobre ajustar a maneira que você está correndo. Ele disse: correi de tal maneira. Ele está falando, você precisa ajustar como você está correndo. Não é simplesmente, eu tenho que parar, porque esse discurso entrou na mente de alguns, e dizer, não, eu tenho que parar, eu já me dediquei tanto à igreja, à célula, eu já me dediquei tanto a tantas coisas ao reino de Deus, agora eu tenho que parar, você tem que parar coisa nenhuma. Paulo disse que você tem que correr, mas ajustar a sua corrida, que você tem que continuar correndo, mas agora fazendo os ajustes necessários, para que você possa correr da maneira certa. Agora a pergunta é, você está disposto a ajustar a sua corrida? Você está disposto a ser ajustado para correr da forma correta, como o Senhor quer que você corra, como o Senhor deseja fazer você correr e avançar e viver o que Deus quer fazer? Pergunte para quem está do seu lado, você está disposto a ser ajustado? Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e que estão de fato precisam ser ajustados naquilo que você está vivendo, naquilo que você está fazendo. Tem muita gente que está precisando parar para ter um tempo de mesa, para ser discipulado de verdade na mesa, conversado, olhando no olho, e entendendo aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ajustar na sua vida, no seu casamento, na sua caminhada. Tem muita gente que está precisando viver essa realidade, porque Paulo está falando sobre isso, sobre ajustar. E para ajustar, nós precisamos estar aqui, primeiro, olhando para a palavra, entendendo os ajustes necessários, mas também, e muitas vezes sentando na mesa, e olhando nos olhos, e ouvindo
alguém mais maduro que você te dizer, ó, aqui você está correndo errado. Aqui você precisa ajustar. Aqui você precisa se posicionar dessa forma. Amém? E deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que está correndo de conversas. Tem gente que corre de conversas com o apóstolo. Tem gente que corre mais ainda de conversas com a apóstola. Porque dizem que a apóstola tem uma sala fria lá. Sérgio diz que lá é onde filho chora e mãe não vê. Às vezes você está correndo de uma conversa com o seu pastor, ou com aquela pessoa que você sabe que tem uma instrução correta para a sua vida, para te direcionar, às vezes para te confrontar mesmo, para que você possa ser ajustado. E eu quero dizer isso para você: Deus quer te ajustar. Amém? Deus quer te ajustar. E deixa eu te falar uma coisa, às vezes nós precisamos até ter conversas difíceis, delicadas. Agora deixa eu te falar uma coisa, conversas difíceis, elas mudam destinos, elas mudam realidades. E eu creio que o Senhor quer mudar destinos, mudar realidades, mudar histórias. Precisamos voltar a entender que precisamos ser ajustados por aquele parâmetro lá do início da visão, que tinha, quem aqui lembra do teste? Lá no início da visão, alguém aqui lembra? Que tinha lá as letras teste, que era eu esqueci o nome daquilo, que faz outras palavras. É uma sigla que forma outras palavras. Alguém aqui lembra disso? Era o quê? O teste? Tratável. Alguém lembra? Tratável, ensinável, submisso e transparente. Aí o apóstolo acrescentava o e equilibrado. Eu lembro disso. Nós precisamos compreender, porque aí a gente começa com um discurso, porque agora não tem mais esse negócio de ser discipulado, não, de nada disso não, agora é cada um por si, Deus por todos. Não existe igreja bíblica onde não existe discipulado, onde não possa haver alguém que pare com a gente, para ter uma conversa de direção, às vezes de confronto, dentro desse parâmetro que nós falamos aqui, de você estar disposto a ouvir sendo tratável, porque tem muita gente que para conversar, mas que não se permite ser tratável, ser ajustável. Tem gente que tem orgulho de ser difícil, e ainda bota a culpa no temperamento, bota a culpa na personalidade, bota a culpa em todo mundo. Você precisa parar de ser difícil e se permitir ser modelado, ser tratável. Amém? Entender que muitas vezes você vai ouvir palavras que você não queria ouvir, mas que essas palavras elas vão corrigir uma rota e vão fazer você correr de tal maneira que alcance. Amém? Ser ensinável. Porque depois da pandemia, que se espalhou o YouTube, e aí, antes de você vir para o culto da igreja, você assiste 4 cultos de outras igrejas. Aí agora, em vez de ouvir e ser ensinado, agora é você que quer ensinar. Não, pastor, porque lá na igreja tal tinha que ser assim, 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 ninguém te perguntou nada. Me desculpe, às vezes eu sou assim, perco um pouco a noção e falo as coisas meio... Porque tem gente querendo impor, dizer, chegou o tempo de você se sentar e ser ensinável. Preste atenção, a gente está aqui, nesse momento, nesse encontro, os apóstolos estão aqui sentados, aqui na frente, não tem nada para aprender aqui, mas eles estão aqui sentados no mesmo momento que eu estou pregando, sabe por quê? Porque se permite ser ensinável em qualquer situação, se permite ouvir, ter humildade, e às vezes isso pode estar faltando, e você precisa voltar a ser ensinável, tratável, ensinável, submisso. Esse discurso já acabou, agora não é mais assim. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia ensina sobre você aprender a ouvir com submissão. E entender que existem coisas que você precisa ouvir,
E ainda que você esteja querendo explodir nas suas emoções e dizer, eu acho que é desse jeito, mas tem alguém mais maduro do que você dizendo, não, não é desse jeito, é desse jeito aqui, que a Bíblia fala que é. Amém? E você se permitir se submeter, e você se permitir obedecer. E o último do teste é transparente. Eu creio que você vai correr de tal maneira que você alcance, mas porque você vai se permitir ter tempo de mesa com alguém que possa discipular você, que possa ensinar, que possa tratar, que possa confrontar e que possa te ajustar para que você corra e você entre naquela dimensão da palavra profética de que vai chegar o tempo daqueles que esperam no Senhor, que renovarão as suas forças e correrão e não se cansarão. Amém? Deixa eu perguntar aqui, só para a gente avançar. Numa escala de 0 a 10, você vai fazer com a sua mão aí, o quanto você se sente cansado fisicamente, de 0 a 10. Faz aí com a sua mão. O quanto você se sente cansado fisicamente, sendo que 10 é arrasado. E 0, peraí, abaixa a mão aí. 10 você está arrasado, só falta alguém soprar assim que você cai. E 0 é, pastor, tô relax, tá bom demais, só sombra e água fresca. Vamos lá, de 0 a 10, como você se encontra fisicamente? Uau, meu Deus, pode baixar a mão. Agora, emocionalmente, de 0 a 10, sendo que 0 é, pastor, tô cuca fresca, tudo bem demais. E 10 é, pastor, tá bravo, tá mais quente aqui dentro do que do lado de fora. Faz aí de 0 a 10, como você está cansado emocionalmente. Pode abaixar sua mão. Agora, vamos lá, espiritualmente, como você está se sentindo? De 0 a 10 também. Onde 10 é esgotado espiritualmente e 0 é dizer, eu estou renovado, querendo correr, querendo voar. Faça aí com sua mão, por favor. Eu creio que chegou o tempo de você ajustar e dizer, eu vou correr de tal maneira que eu alcance. Amém? E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Amém? A segunda coisa que Paulo fala é que no reino nós trabalhamos por coisas que são eternas. O versículo 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Do que Paulo está falando? Ele está dizendo dos atletas. E ele diz assim, eles renunciam muita coisa para alcançar uma coroa, uma medalha que é física. Como é que ele começa falando? Eles renunciam muita coisa, se abstêm de muita coisa para alcançar uma coroa que é física, uma medalha que é física. Nós, porém, renunciamos por uma coroa incorruptível. Nós renunciamos por coisas que são eternas. Preste atenção, a primeira coisa que Paulo está falando é que, assim como os atletas precisam ter uma vida disciplinada, de renúncia, que nós também precisamos aprender a caminhar e entender que não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia, sem nós abrirmos mão de algumas coisas para que possamos alcançar coisas maiores, coisas eternas. Amém? Mas o entendimento é que a sua renúncia é uma semente que vai florescer, porque Paulo diz que aquele que corre, aquele que é atleta, ele alcança alguma coisa, e ele diz que nós vamos alcançar, e eu quero declarar que toda a sua renúncia no reino, tudo aquilo que você renuncia em prol do reino e do rei, vai florescer, é uma semente que vai florescer em nome de Jesus, porque existe recompensa no reino.
Amém? Existe recompensa no reino. Mas nós estamos trabalhando por coisas eternas. Você veio aqui para esse encontro porque nós temos uma visão de trabalho onde eu creio que toda a igreja vai se mover e vai se envolver e vai trabalhar, e o nosso fruto, a nossa coroa incorruptível serão almas que não vão ser apenas que vamos ver aqui nessa terra, mas que veremos na eternidade em nome de Jesus. Amém? Porque a nossa coroa incorruptível não é como alguns pensam, Deus vai colocar uma pedrinha na minha coroa lá no céu. Não, a sua coroa incorruptível são almas, porque você está alcançando aqui na terra, mas elas estarão lá no céu, anunciando o trabalho, anunciando a sua semeadura, anunciando as suas renúncias e anunciando aquilo que você fez. Olhe para quem está do seu lado e diga: nós trabalhamos por aquilo que é eterno. Amém? E Paulo continua dizendo que nós somos treinados para acertar, que foi essa primeira declaração que eu fiz logo na introdução, falando sobre que ele não é, lá no versículo 26, ele não é daqueles que acertam o vento, mas ele é daquele que é assertivo, que é certeiro. Do que Paulo está falando aqui? Nós precisamos ser treinados para acertar. Nós precisamos ser preparados para dizer: onde eu entrar, eu vou ser assertivo, e eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, e eu vou alcançar, e eu não vou mais ficar dando golpes no ar. Quem aqui na sua caminhada espiritual pode dizer: eu já dei golpes no ar, eu já fiz coisa que depois disse assim, eu só me cansei e não vi nada? Quem aqui? Acho que se você parar e refletir bem, você vai perceber que todos nós já fizemos coisas, depois a gente diz: para que eu me envolvi com isso? Para que? Não deu resultado nenhum, não fiz nada, não alcancei, não deu certo. E Paulo dizendo assim: nós vamos ser treinados para acertar. Nós vamos ser treinados para não precisar mais desperdiçar o nosso tempo. Aliás, o próprio Paulo fala depois que é tempo que precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Porque às vezes você está até investindo bastante tempo e dizendo assim: eu estou investindo na obra, mas quando você vai olhar, você vai ver: meu Deus, o tempo que eu estou investindo está se traduzindo em quê? Está alcançando o quê? Está trazendo quais respostas, quais resultados? Você não vai correr à toa, amém? O seu tempo investido, ele vai trazer resultados em nome de Jesus. Mas para isso, nós precisamos aprender a focar nas coisas certas. Porque talvez você esteja envolvido com muita coisa que você não deveria estar. E só não está envolvido com aquilo que você deveria estar. Porque você não é só do corpo de Cristo. Você é uma pessoa que tem uma família, tem um trabalho, estuda, que faz tantas coisas. Então você não pode desperdiçar o seu tempo. Você precisa saber que você vai usar o seu tempo no reino de Deus, e o seu tempo vai ser bem utilizado. Eu não vou perder tempo, eu vou estar focado nas coisas certas. E muitas vezes estar focado nas coisas certas é estar focado no simples. A nossa proposta para esse ano das células apostólicas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã, mas é muito simples. Nós tivemos algumas reuniões com as equipes que estão sendo formadas, e todo mundo vê, não tem nada de complexo, é tudo muito simples. Porque talvez o que precisamos é isso, fazer aquilo que é simples. Porque às vezes a gente quer estar em tanta coisa, você está em tanta coisa, e acaba que o seu trabalho muitas vezes pode estar sendo vão. Não estou dizendo que isso aqui é para todos, me entenda, por favor. Amém? Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém? Para você não ficar dando murros no vento, e para você estar
indo de encontro a acertar e a fazer e ser efetivo. Eu creio, se nós estamos no ano de sermos imergidos no Espírito Santo, nós vamos ser efetivos em tudo aquilo que nós estivermos realizando. A gente não vai perder tempo, a gente vai chegar e vai estar nos lugares certos, fazendo as coisas certas em nome de Jesus, amém? E a gente já está finalizando esse primeiro momento. A última coisa que Paulo diz, ele fala sobre nós vivermos como servos aprovados. Versículo 27, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Eu creio que todos os anos, quando você for fazer aquela reflexão sobre o seu ano, sobre a sua vida, você vai olhar para a sua caminhada e você vai dizer: eu me sinto como um servo aprovado. Eu me sinto como alguém que realizou e que fez tudo aquilo que o Senhor confiou para a minha vida durante o ano. Eu creio que nós vamos chegar nesse tempo de vermos pessoas dizendo assim: eu sou um servo aprovado. Amém? A gente precisa compreender primeiramente, como especialmente os que estavam aqui na semana passada, que no reino de Deus nós estamos dispostos para sermos servos, para servir, amém? Amém? Quem aqui pode dizer: eu estou disposto para servir, levanta a sua mão aí, aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Paulo está dizendo aqui, que a finalidade do seu serviço tem que ser sempre a pregação do Evangelho. Ele está falando sobre serviço, mas ele diz: a finalidade é a pregação do Evangelho. O nosso serviço sempre tem que se lembrar que não é apenas para alcançar o que está dentro, é entender que nós somos chamados para fora. Amém? Nós precisamos nos lembrar sempre que a finalidade do nosso serviço sempre tem que ser a pregação do Evangelho e a expansão do reino de Deus. Amém? Entendermos que a igreja não é um clube de amigos apenas, onde a gente se acomoda e está bom demais, vamos aqui, a gente está servindo, estamos todos aqui andando em círculos e servindo dentro da igreja e todo mundo está bem servido. Não, a finalidade do nosso serviço sempre vai apontar para a pregação do Evangelho, para que novas pessoas possam ouvir o Evangelho, para que novas pessoas possam ser alcançadas, porque a igreja existe para discipular o mundo, amém? E eu creio que durante esse ano, nós vamos viver um tempo de um poderoso crescimento e avanço do reino de Deus sobre o mundo. Eu creio que esse ano nós vamos servir, o nosso serviço vai ser para que a pregação do Evangelho alcance mais e mais lugares, mais e mais pessoas em nome de Jesus. Amém? O nosso serviço vai ser aprovado. É nós termos a consciência que tudo o que nós fizermos tem que ter como finalidade a expansão do reino de Deus e a pregação do Evangelho. E eu creio que nós seremos e viveremos como servos aprovados em nome de Jesus, compreendendo que nós fomos chamados para fora. Olhe para quem está do seu lado e diga: você foi chamado para fora. Olhe para quem está do outro lado e diga assim: você foi chamado para fazer discípulos de todas as nações. E que você é um servo aprovado quando você compreende isso. Eu quero servir, eu amo servir. Mas eu quero servir para que o Evangelho continue sendo pregado. Amém? Eu quero servir para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Eu quero servir na minha célula, para que minha célula se torne um lugar onde mais e mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho, pela palavra e pelo reino de Deus, em nome de Jesus, amém? E eu creio que no nome de Jesus, esse ano vai ser um ano de despertamento na sua vida, amém? Eu creio que no nome de Jesus esse ano vai ser um ano de despertamento na sua vida, na sua célula, no seu discipulado, na sua comunidade, na igreja. E nós vamos caminhar
não como aqueles que dão golpes no ar, mas como aqueles que acertam e são efetivos e estão dispostos a servir para que o Evangelho alcance toda a terra, inclusive a nossa cidade, no poder do nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar nessa hora. Fique de pé onde você está. E você vai pedir ao Senhor nessa noite que essa palavra do apóstolo Paulo, ela possa ser ministrada no seu coração. Que isso não seja apenas uma palavra que você ouviu aqui nesse primeiro momento, mas que isso comece a ministrar você de verdade, e entender que chegou o momento de nós voltarmos para a mesa e sermos instruídos, discipulados, não apenas na pregação, mas nós sentarmos com alguém mais maduro do que nós, que possa nos trazer direção, que possa muitas vezes nos confrontar, que possa muitas vezes dizer para nós: você está errado. Você precisa ajustar o seu caminho. Mas não apenas isso, entender que tudo isso serve para sermos ajustados, para nós continuarmos correndo e avançando, porque eu creio que o Senhor está trazendo um tempo de avanço na sua vida, um tempo de crescimento na sua vida. Mas você não vai crescer desordenadamente, você vai crescer, como disse Paulo, correr de tal maneira que você alcance. E eu quero declarar que no nome de Jesus chegou o tempo desse ajuste na sua vida. Amém? E eu quero que você faça essa oração comigo nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero correr de tal maneira que eu alcance, porque eu posso estar correndo errado, eu posso estar fazendo errado, mas eu quero ser ajustado. Eu quero que o Senhor mude realidades da minha mente, na minha vida, no meu coração, no meu jeito. Comece a pedir ao Senhor nessa hora que Ele possa ajustar a sua corrida, a sua caminhada. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero aprender a ser tratável, a ser ensinável, a ser submisso, a ser transparente, a ser ministrado e a estar disposto a fazer mudanças necessárias para que eu possa correr na direção do teu propósito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça agora, aí onde você está. Paulo disse: correi de tal maneira, de tal maneira. E eu te pergunto, como é que você está correndo hoje? Como é que você está vivendo hoje, dentro da igreja, dentro da célula, dentro do reino de Deus? Talvez você está correndo do seu jeito, talvez você está correndo errado, mas o Senhor, Ele quer ajustar para que você possa correr de tal maneira que você possa alcançar, que você possa viver as promessas e a palavra que o Senhor tem para você. Então esse é um tempo de ajustamento na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos a nossa mente, nós declaramos: esse tempo é um tempo de ajustamento na nossa mente, para que nós possamos correr de tal maneira, Senhor, que nós possamos estar dispostos a sermos corrigidos, que nós possamos estar dispostos a sermos tratáveis, ensináveis, submissos. Senhor, que nós possamos estar dispostos a sermos discipulados, que nós possamos estar dispostos a sentar à mesa para sermos corrigidos, para correr de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira. Senhor, nós queremos entrar nesse tempo que nós vamos correr de tal maneira que seremos efetivos, que seremos excelentes, que viveremos plenamente todo o teu propósito para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós ministramos a mente. Nessa noite nós declaramos mudanças, e nós declaramos um quebrantamento, e nós declaramos hoje, em nome de Jesus, um ajustamento dos céus em cada mente, em cada coração, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Amém e amém.
Eu quero encerrar esse tempo, esse primeiro momento, desafiando você, ainda essa semana, a ter um tempo de mesa, seja com seu pastor, seja com seu líder, seja com alguém mais maduro na igreja, que possa olhar para você e dizer: meu filho, você está correndo, mas você pode melhorar. Quem aqui está disposto a ouvir o que você precisa melhorar? Quem aqui está disposto a talvez até dizer, alguém dizer para você: você está correndo errado? Quem aqui está disposto? Eu quero declarar que você vai correr de tal maneira que você vai alcançar a coroa incorruptível, a coroa que te aguarda na eternidade, no poder do nome de Jesus. Amém? Está feito esse compromisso? Ainda essa semana, ainda esse mês, você vai sentar com seu pastor, com seu líder, com alguém que possa de verdade não manipular você, mas biblicamente te orientar de forma certa a correr da forma que agrada ao Senhor. Amém?